Bom dia para todos. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Jesus diz assim para todos nós: toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar e redarguir, para corrigir, para instituir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Jesus diz também que como haverá alguém para ouvir se não tem quem pregue? Ou quem pregue e não tem a pessoa para ouvir? Então nós estamos aqui para executar o trabalho que Jesus nos deu, o ministério da evangelização, do ide do Senhor para a salvação das almas. Porque a palavra de Deus nos diz também que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que as pessoas não têm mais fé. Infelizmente, isso é muito ruim, porque a fé é o que nos dá força para glorificar ao nosso Senhor. A fé é a razão de nosso viver, em saber que um dia da promessa de Deus, Ele vai voltar para buscar todos aqueles que obedecem a Ele, todos que obedecem à palavra de Deus. Infelizmente, o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, não é o que Jesus está mandando. Porque Jesus diz para todos nós em Marcos 16:15, Ele diz: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que acreditar e ser batizado com o Espírito de Deus será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Ele possui 30 centímetros e 4 panos, só R$79 à vista. Gente, é muito. Quantas pessoas foi dada essa ordem para que ele possa levar o evangelho? Para levar esse evangelho puro e genuíno para a salvação das almas, em todos os lados, em todas as cidades, em todas as casas. E essas mesmas pessoas não estão preocupadas. O verdadeiro pastor é aquele que pastoreia as suas ovelhas. O verdadeiro pastor é aquele que corre atrás da ovelha perdida do rebanho. Então isso nós não estamos vendo mais. Isso é uma infelicidade nossa. Isso não é bom, porque Jesus Cristo está para se manifestar, e muitas pessoas vão ser pegadas despercebidas, despreocupadas com a sua própria salvação. Isso não é bom, porque a palavra do Senhor diz e garante que todo aquele que morrer sem Cristo, condenação há para ele. E a condenação é esta: que todo aquele que não acredita no Senhor e não executa as suas boas obras será lançado no fogo e enxofre do inferno. Isso é muito sério, seríssimo. Então nós precisamos de ter fé. Quantas pessoas que estão dentro da sua própria casa, do seu quarto, com depressão? Tenho visto tantas pessoas clamando em depressão. Você sabe o que é isso? São encostos malignos que entram na vida da pessoa para oprimi-la, para fazer que a mesma pessoa venha a suicídio. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que suicida é homicida. Igual Satanás é homicida desde o princípio da fundação. Homicida. Ele se autocondenou por causa da sua soberba. Então não adianta a sua alta posição aqui na terra. Não adianta você ter muito dinheiro na sua conta bancária, que ela não vai te dar felicidade. Não resolve. Para muitas pessoas acha que sim, mas a palavra do Senhor garante que o único que pode nos dar a felicidade é chamado Jesus Cristo.
Somente Ele tem esse poder de nos consolar. É esse mesmo Senhor que falo aqui hoje, foi o mesmo que chegou até a mim, aonde quando eu não tinha fé nem na minha vida, minha própria vida, Ele teve. Quando eu não amava nem a minha própria vida, Ele me amou. Ele teve fé. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome dEle. Estou aqui para glorificar o nome de Jesus, porque foi Ele que me tirou da jogatina. Foi Ele que me tirou da lama. Não foi nenhum outro e nenhuma outra. E esse mesmo Deus que disse para mim que eu tinha jeito, Ele fala para você que você tem jeito também. Tem uma solução, e somente Ele é a solução. A palavra do Senhor diz para nós que se nós, eu, você, estiver uma fé que seja do tamanho de um grão de uma mostarda, que é muito pequeno, nós moveria montanhas. Moveria montanhas. Então é isso que está acontecendo. As pessoas não estão dando mais fé. Sabe que Deus existe, mas não tem fé. Não pergunta nada para Ele. Quantas pessoas sofrendo de enfermidade dentro da sua casa. Quantas pessoas sofrendo com as suas relações conjugal no casamento. E eu digo para você, meus amados, falta fé na sua vida, na sua família, no seu ser. Precisa só de fé. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo me chamar pelo nome e se arrepender dos seus pecados, orar, sair dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei a sua terra, sararei toda a terra. Então a mão de Deus não está encolhida para nós, ela está estendida para derramar toda graça, toda fidelidade para comigo e para com você. Tantas pessoas sofrendo em vão, sofrendo porque não conhecem esse verdadeiro Deus, estão buscando Jesus aonde Ele não está, estão buscando Jesus dentro do seu celular, buscando Jesus dentro da televisão, em cima dos púlpitos, aonde a maioria, 95%, foi corrompida pelo dinheiro, pela corrupção, pela política. Jesus não está ali. Jesus está no seu íntimo profundo. Jesus está aqui na palavra santa do Senhor. Ela é a verdadeira e fiel palavra que pode nos ajudar a conseguir, adquirir mais fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós, cristãos, somos tanto enjoados assim. É por isso que nós, cristãos, somos indecentes. Porque nós todos os dias, nós preocupamos com a alma de você, a sua alma. Porque nós amamos o próximo. E não queremos que você seja condenado para a condenação eterna, porque lá é muito triste, meu amado. Pode ser eu. Lá é muito triste. Muitas pessoas me perguntam: mas como você fala do inferno desse jeito? Você sabe por que eu falo? Porque Jesus, quando Ele pisou nessa terra, Ele disse mais da condenação e do inferno do que do próprio céu. E essa Bíblia te ajuda a descrever como é lá no inferno. E ela diz para mim e para todos que leem ela, diz que o inferno não tem nada nesse mundo que compara com lá. Nada. Lá é terrível. Lá o fogo nunca vai se apagar. O bicho nunca vai morrer. Lá só haverá e só tem prantos, choros, ranger de dente e lamentações e arrependimento. Mas lá não é válido o arrependimento que as pessoas estão lá, porque as pessoas estão perdendo a oportunidade da salvação agora, para ser descoberto que arrependimento valia muito quando estiver lá dentro do inferno. Isso é terrível. É por isso que nós viemos aqui à mercê do homem sanguinário,
para que uma ovelha se converta. Porque uma ovelha, uma alma, vale mais do que o mundo inteiro. Não tem dinheiro no mundo que pode pagar uma salvação. Então é por isso, e sem fé é impossível agradar a Deus. E não existe fé sem obras, ou obras sem fé. Não existe, é impossível. É por isso que nós pregamos tanto o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação das almas. Salvação das almas. Então não adianta você pagar rios de dinheiro, não adianta você entupir em campanhas, não resolve. A pregação do Senhor é: Jesus está voltando, e precisamos que eu e você fizemos um concerto com Ele. Ele está precisando que você fale com Ele, para Ele te ajudar. Como que Jesus vai te ajudar, se você não fala com Ele, se você não pede Ele? É impossível, porque Ele não é intrometido, Ele não entra na sua vida sem você deixar. É por isso que Ele fala em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta. Ele está batendo na porta do seu ser, da sua vida. Se você abrir a porta para Ele, Ele entrará, será com você e sua família, e você com Ele. É por isso que Ele bate nessa porta, é por isso que Ele bate nessa tecla, é por isso que Ele levantou servos verdadeiros que não têm medo de anunciar o verdadeiro Evangelho nas ruas, nas calçadas, nas cidades, até nas festas. Tive o privilégio de conhecer um pastor chamado Marcos Pereira. Esse mesmo pastor, ele entra dentro de favelas para resgatar presos, dentro de presidiário, para orar para o preso. Muitas pessoas não sabem o que passa dentro da penitenciária, não sabem quanto o diabo oprime aquelas pessoas, porque não vive aquela vida. E hoje, infelizmente, o amor ao próximo está se acabando. Jesus disse: porventura, quando eu voltar, haveria fé na terra? Então, se você perceber, está muito próximo a volta do Senhor Jesus, porque Ele avisou: quando eu voltasse, não haveria fé na terra. Faça a prova. Poucas pessoas têm fé nesse Senhor. Muitas pessoas depositam sua fé no seu líder religioso, depositam sua fé no seu remédio, nos atores de televisões, ídolos. Mas maldito é o ídolo. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e 26. Maldito é o ídolo. O ídolo que é levado para dentro da sua casa é o mesmo que te amaldiçoa. É o mesmo. Se as pessoas lessem essa palavra espiritual, ela entenderia com a ajuda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele foi derramado por toda a terra, todas as nações, para que falasse comigo e com você, para que ele convencesse nós do nosso pecado, para que ele acreditasse naquele que não tem mais jeito. Aquelas pessoas que estão jogadas na calçada, aquelas pessoas que estão jogadas na rua, nas BRs, na lama. Mas pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo de Deus, essas pessoas vão ser levantadas. E eu tenho fé e eu creio que essa panela de mercenários em cima do púlpito vai ser destampada, e Deus vai levantar verdadeiros adoradores que adoram o Pai em verdade e espírito, para pregar a palavra de Deus. Porque essas pessoas que estavam na lama e conhecem a verdade não têm medo de morrer pelo Evangelho, assim como eu não tenho. Não tem medo de morrer pelo Jesus Cristo, porque quando estava no mundo, quando estava na lama, quando era servo de Satanás, não tinha medo de morrer e ir embora para o inferno com Satanás. Muitos menos agora nós temos medo de morrer e ir embora para Jesus. O apóstolo Paulo diz que viver é para Cristo e morrer é lucro. Amém.
Glória a Deus. Quem morre em Cristo é lucro sair dessa terra, porque essa terra jaz do maligno. E tudo foi dado na mão de Satanás, e ele dá para quem ele quer. Ele disse para o nosso próprio Senhor: tudo quanto tem nessa terra foi dado a mim, e eu dou para quem eu quiser. Basta que você me adore. Satanás disse para Jesus: só basta você ajoelhar, prostrar diante de mim, que eu te dou toda essa riqueza. Jesus é o Senhor. Nada corrompe aquele coração verdadeiro e puro do meu Senhor, chamado Jesus, pois Ele falou: sai para trás, Satanás, porque eu não preciso de você, eu preciso do meu Senhor, que está nos altos céus me esperando, porque nós não somos moradores dessa terra. Essa terra é passageira, essa terra é uma ilusão, aonde as pessoas estão caindo na lábia de Satanás, esquecendo do verdadeiro Deus, esquecendo do verdadeiro sacrifício. Que pena que você não conhece esse Jesus, porque quem conhece Jesus jamais vai querer que ele saia da sua vida, jamais. Jesus preenche o nosso vazio. Quantas pessoas estão sofrendo dentro de casa, oprimida, como eu disse, sofrendo dentro de casa com depressão. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que Jesus Cristo pode preencher esse vazio que está dentro de você. Jesus Cristo, Ele pode te arrancar esse espírito maligno que tem te oprimido tanto. Somente Ele tem esse poder de expulsar esse demônio que te oprime, esses principados e potestades que te oprime no canto da parede. Ele envia o seu anjo, Ele dá ordem ao nosso favor, aos anjos com a espada afiada de 2 fios, para derrotar todo o mal. Basta você ter fé, acreditar com o coração, alma e espírito, e todo o seu ser com obediência. Jesus nos dá um exemplo na Bíblia Sagrada de 3 servos fiel, 3 servos fiel, que está escrito no livro de Daniel. Ele dá o exemplo de 3 homens fiel, cheio de fé, cheio de Espírito Santo, que está escrito no livro de Revelações do Velho Testamento, no livro de Daniel, capítulo 3, verso 1. Peço a você que preste bastante atenção, porque isso pode te ajudar no seu dia a dia, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, até na volta do Messias, para que nós possamos ter fé, para que nós possamos subir com Ele no arrebatamento. Bem-aventurados são aqueles que levantam na primeira ressurreição. Está muito próximo a vinda do Senhor Jesus. Não precisa brincar com sua alma, porque logo, muito em breve, Ele vai buscar os seus servos fiéis. Daniel 3, 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados, e a sua largura de 6 covados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que vissem a consagração da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem de Nabucodonosor. E o arauto apregoava em alta voz,
ordena-se a vós, ó povos, nações, gentes de todas as línguas, que quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa e do sambuco, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Só até aí. O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. A Babilônia, hoje, é no país do Iraque. Naquela época, Deus permitiu que 3 israelitas, chamados Sedraque, Mesaque e Abidnego, fossem ser conselheiros do Nabucodonosor, porque eles decifravam todos os sonhos do rei Nabucodonosor. Porém, só os 3, eram servos do rei de Israel. O resto, Nabucodonosor levantou uma estátua de escultura de ouro, para que todas as pessoas, povos, línguas, adorassem quando ouvisse uma música, ou um toque de uma trombeta, ou lífano. Porém, esses 3 servos do Deus de Israel jamais prostraria diante de outro Deus, assim como eu. Nós, verdadeiros adoradores de Jesus Cristo, jamais prostramos e joelhamos perante um outro Deus, ou uma imagem de escultura, porque nós sabemos que Jesus é Espírito, e nós não precisamos adorar outro Deus, porque Ele já preenche a nossa vida, como eu disse. Nabucodonosor levantou aquela estátua e disse para todos os povos que quem não se ajoelhasse perante aquela imagem de ouro, qualquer pessoa, seja quem for, ele seria jogado dentro da fornalha de fogo para a morte. Essa era a condenação do rei Nabucodonosor. Um homem frio, um homem mau, um homem corrupto por dinheiro, um homem perverso, crápula, Nabucodonosor. E ali ele deu a ordem para toda a província. Porém, quando a trombeta foi tocada, quando os sons foram tocados, Sedraque, Mesaque, Abidnego não se prostrou diante essa imagem de escultura de ouro. E as pessoas viram, chamou esses 3 conselheiros perante a presença de Nabucodonosor, do rei. Nabucodonosor ficou indignado porque eles não cumpriram a ordem que ele deu. Chamaram os 3 perante ele, e eles foram. Chegando lá, ele perguntou mais uma vez: por que vocês não prostraram diante o meu Deus? Por que você não prostrou diante a minha imagem? Os 3 verdadeiros adoradores disse: nós só prostramos diante um Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, Espírito, Deus de Israel, Emanuel, Príncipe da Paz, Messias. Ele disse para eles: porventura vocês não ouviram a minha ordem? Vou ordenar que toque de novo as trombetas para vocês tocarem, prostrarem diante ela. Foi tocada, e eles não se prostraram diante os outros deuses, porque eles tinham fé no Deus de Israel. Eles sabiam que só Ele é o Senhor. Na mesma hora, Nabucodonosor, o rei, indignado e muito furioso, mandou os seus servos aquecer a fornalha 7 vezes mais, para que ele tivesse temor, para que os 3 servos de Deus, Sedraque, Mesaque e Abidnego, tivessem medo do autor daquele calor. Mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais, para jogar eles lá dentro. Mas eles não temeram, porque a palavra do Senhor é bem clara e diz para nós: temei ante ao Senhor, porque Ele mata a carne e condena a alma no inferno. O Senhor Jesus, horrível coisa é
cair na mão do Deus vivo. E eles sabiam disso, porque eles tinham fé, e sabia que nada aconteceria com eles, porque quem era por eles é maior do que está na terra. Nabucodonosor deu a ordem para jogar os 3 dentro da fornalha 7 vezes mais aquecida, quente. Eles foi amarrado os pés e as mãos. Os servos do Nabucodonosor, do rei, na hora que jogaram os 3 dentro da fornalha, os 3 morreram só de chegar perto. Só daí dá para você entender que o fogo estava tremendo, que o calor daquela fornalha era extraordinária. Os 3 foram jogados dentro da fornalha de fogo. Você sabe o que aconteceu? Nem o cheiro da fumaça afetou os cabelos de Sedraque, Mesaque e Abednego. Nem a fumaça. Nabucodonosor estava sentado no seu trono, e lá de cima ele olhou para dentro da fornalha e ele viu 4 pessoas, sendo que 3 foram jogados lá dentro. Mas um era semelhante ao Filho do homem, semelhante ao Filho de Deus, Jesus Cristo, estava guardando eles naquele fogo terrível. Nada aconteceram com eles. Porém, Nabucodonosor olhou para aquelas pessoas, aqueles 3 servos dos Deus de Israel, e disse: Sedraque, Mesaque, Abednego, saia aí de dentro, pois agora eu sei quem é o Deus vivo, o Deus de Israel. Eu sei quem é o verdadeiro Deus, é o Deus de Israel. Bendito seja o Senhor. Nabucodonosor se converteu ao Deus de Israel. Quantas pessoas hoje não convertem porque os seus corações são duros, mais duro que de Nabucodonosor? São mais perversos do que os tempos antigos. Até o rei Crápula, ele se converteu. Ele viu com seus próprios olhos que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, e você não vê. Você sabe por que nada aconteceu com esses 3 servos, Sedraque, Mesaque e Abednego? Porque eles teve fé. Eles sabiam que nada aconteceria com eles. Podia ser a força que for de qualquer exército, os 3 estavam protegidos pelo sangue de Jesus. É por isso que tantas pessoas sofrem dentro da sua casa, no seu casamento, sofre dentro da sua casa com depressões. É porque não tem fé. É por isso que a palavra de Deus fala que se nós tivermos uma fé do tamanho de uma mostarda, do caroço de uma mostarda, nada acontecerá conosco. É por isso. É porque as pessoas não têm fé. Isso, apostasia, lá vem acontecendo há gerações. Mas isso é necessário que aconteça, para que cumpra a palavra do profeta Jeremias. Pois o profeta Jeremias disse para todos nós que no final dos tempos a apostasia ia tomar conta de toda a geração, ia tomar conta de todos os seres humanos. Não haveria mais fé nas pessoas, porque não é incrédulos, não dão ouvido ao Espírito Santo de Deus, só querem brincar de ser crentes. Estão fazendo a casa do Senhor de entretenimento, entrando na casa do Senhor de qualquer jeito. Entra lá dentro, fica mexendo no celular, esquece de ver a Bíblia, nem leva a Bíblia, porque tem vergonha. Mas aquele que envergonha da palavra, Jesus Cristo disse que no último dia ele vai se envergonhar dele perante o Deus vivo, perante o Senhor do trono, perante o grandão da Galileia. Jesus também envergonhará de você. Mas Ele está dando essa oportunidade para você crer num Deus vivo, um Deus de Israel, assim como Sedraque, Mesaque e Abednego depositou a sua fé nele, e nada aconteceu com ele. Nós, cristãos, que somos servos do Rei Altíssimo, nós não sofremos, Satanás não oprime nós. Ele pode tocar nas pessoas que nós amamos, ele pode tentar abater a nossa fé, mas quem está preso na rocha,
Quem está preso na rocha jamais se desviará. Aquela videira que foi plantada perante, ao lado de um córrego, jamais secará a sua folha. Jamais. O Senhor Jesus teve misericórdia de mim quando eu não tive nem a minha própria misericórdia. Quando eu não amava nem a minha vida, Jesus me amou. É por isso que eu faço isso aqui. É por isso que eu anuncio a palavra de Deus, porque eu amo esse Senhor. Sou fanático por Jesus Cristo. Quero dar um conselho para você. As pessoas dizem: que fanatismo é pecado. Quero dizer para você que só vai morar no céu quem for fanático por Jesus Cristo. Quem for fanático por Jesus é o que vai morar na glória. Aquelas pessoas mornas não vai morar na glória. A palavra do Senhor garante: tu não és frio e nem quente, tu és morno. Então é por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, Nabucodonosor morreu fiel ao nosso Senhor Jesus. Nabucodonosor, ele se converteu de coração, alma e espírito, e ele soube que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E antes da sua morte, quando ele estava no leito doente, o reinado de Nabucodonosor foi passado para Baltazar. E antes que ele morresse, ele chamou ele e disse: Baltazar, você pode fazer o que você quiser, mas adore o Deus de Israel, porque Ele é o verdadeiro Deus. Eu tive experiência própria e sei que o único Senhor é o Deus de Israel. Continua adorando Ele. Ele aconselhou Baltazar, o próximo rei da Babilônia, do Iraque. Porém, Baltazar entrou dentro do seu reinado, tomou a posse dos seus reinados e todos os bens. E um certo dia ele disse: Nabucodonosor estava louco, Nabucodonosor estava doido. Como ele diz que Deus de Israel é o Senhor, o meu rei é o rei do dinheiro, do ouro e da prata, o Deus Mamon. Está vendo? As pessoas não acreditam, são incrédulos.